Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Marcos capítulo 16, vamos continuar o descanso da fé dentro dessas primeiras encontros que eu estou falando sobre por que eu e você temos que dar crédito à verdade. E tem que ser a nossa prioridade. Marcos 16, quando souberam que Jesus havia ressuscitado, os discípulos não creram. E veja, eu já li isso, é o nosso texto base, um deles, né? E eu quero te falar por que nós estamos conversando sobre isso. Se você não pegou na íntegra essa série de mensagens, entra lá no site da academia para você ir assistindo. Mas em Marcos capítulo 16, veja, os discípulos ouviram no verso 11, 16, 11, ouvindo que Jesus vivia e que fora visto por ela, por Maria Madalena, veja, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Jesus apareceu para mais dois. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Que coisa interessante, hein? Você vê, olha que coisa interessante, no primeiro verso que nós lemos, já estava falando sobre não creram. Aqui já está falando não deram crédito, é a mesma coisa. Ouvir uma verdade e não dar crédito a ela por qualquer motivo, isso chama-se incredulidade. E segundo Hebreus capítulo 3, verso 12, que nós estávamos lendo também, diz lá que esse espírito, ele me afastará da manifestação do Deus vivo. Estou fora. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Teu coração é crédito total à palavra. É assim que nós andamos. E aí depois, finalmente, Jesus apareceu aos 11 que estavam à mesa. E aí ele veio fazer aquela grande correção. Ele disse, ele censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então é só um assunto direto de que Deus ele quer trabalhar no teu coração e no meu e eliminar, vamos dizer assim, essas raposinhas aí que prendem a nossa vida em algum canto para não dar crédito à palavra. Estou fora. Quando eu dou crédito à palavra, a palavra opera na minha vida. É a boa terra que retém, que segura, que se abre para a palavra com alegria. Você entende que a manifestação do reino é de acordo com o coração que se abre ou não? Eu falei isso para você, Deus trabalha com o tamanho do cano que nós damos para Ele de abertura. 1/2 polegada, 1 polegada, sei lá. Tem uns nomes aí, uns diâmetros. Quanto mais abertura para a verdade, mais é a manifestação, a operação de Deus na nossa vida. Eu tenho um canal livre. Viu que Jesus disse, censurou a enfermidade? Então nós estamos falando sobre crédito. Eu e você precisamos dar crédito à verdade, essa tem que ser a nossa prioridade. Em primeiro lugar, porque você só vai aprender isso na igreja do Senhor, o Rei da Glória. Fé não é um assunto do mundo, apesar das pessoas dizerem que tem fé. Tá certo? Todo mundo, de uma certa forma ou de outra, tem alguma fé em alguma coisa. Mas a fé verdadeira, só a igreja do Senhor, através da palavra, pode ensinar. Então veja, valoriza isso, porque isso é importante demais. Você acha, eu também, eu falo isso para mim. Você acha que nós estamos aqui por um acaso, que a gente decidiu vir para cá? O que eu quero te falar foi o Espírito Santo que te traz, Ele que te trouxe. Você ouviu um programa, você ouviu uma rádio, você ouviu algo, e agora você está aqui. Eu também ouvi há muito tempo atrás algo que mudou a minha vida para frente, para sempre. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Não é isso aqui. É isso aqui. É aquele negócio que conectou direto com o meu coração. E acontece muito isso quando você ouve a verdade da palavra, ela gera no teu coração um calor, um negócio que queima aqui dentro, no bom sentido. Que você, aquilo ali é o fervor, é a própria palavra. É a vida da palavra, vamos dizer assim, é a quentura da palavra, aleluia. E faz toda a diferença. Você tendo fome e sede, Deus vai te alimentar sempre. E aí conversamos amplamente sobre isso. Depois, em segundo lugar, eu devo dar prioridade à verdade e dar crédito
justamente porque é a única base da minha relação com Deus. É absoluto isso. Se você está aqui sentado nessa noite, é porque você tem dado crédito a Deus, que não viu e não tocou, mas que creu naquilo que está escrito, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E é mesmo, Ele é Deus, sentado num trono. Base para nós conversarmos, crença, não é a cabeça. Não tem como ser provado do ponto de vista natural, e Deus não está nem aí para isso. Ele não veio aqui para se apresentar, para ser provado. Não poderia chegar aqui nessa noite e fazer a diferença, mas Ele está presente. Sua palavra, Ele usa os homens, a igreja é a expressão dEle. Nós vimos aqui que em terceiro lugar eu tenho que dar crédito à palavra, porque fé é um estilo proposto pela própria palavra, pelo Deus. Então não é algo assim que não é uma... Ah, pastor, é uma opção que eu tenho. Não, você não tem opção, nem eu. O justo viverá por dar crédito contínuo ao que Deus tem a dizer. Esse encaixe que eu vim treinando aqui ao longo desses meses, até pela manhã, de nós treinarmos a nossa vida nessa mentalidade, que por mais que eu tenha algo na minha cabeça, eu pense alguma coisa a respeito do que eu enfrento, das situações, vamos deixar o pensamento de Deus prevalecer. Vamos deixar a visão de Deus ser ampliada no nosso coração para nós enxergarmos como Ele enxerga, através do pensamento dEle. Quem está pegando? Eu só quero te falar o meu testemunho. Quando isso aconteceu na minha vida, a minha vida aprumou para dar certo. Porque eu não fiquei mais na base do que eu sentia e nos raciocínios, né? Que eu pense, meu Deus, e que vem, e aí eu passo uma situação e aquilo traz um pensamento, e daqui a pouco eu linko com outro e vou linkando aqui e tal, e aí eu aprendi que eu tinha que ser disciplinado a pensar como Deus pensa. Por isso, a igreja ela não terá, não é opção, mas está escrito, Paulo escreveu, quero dar uma olhadinha com você, vai comigo a 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 16, diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Às vezes a gente fica olhando do ponto de vista natural, mas como é que eu posso ter a mente de Cristo? Meu Deus, como é que é isso? Então, a Bíblia declara isso. No verso 16, 1 Coríntios 2, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, nós quem? Nós, a igreja, a nova criatura, nós não teremos, nós temos a mente de Cristo, porque Ele está em nós, a sua palavra. Está pegando, gente? Não é opção, e é maravilhoso. E quando você toma esse banho da palavra, eu vou te falar, você começa a enxergar como tem que enxergar. A sabedoria de Deus começa a fluir. Enquanto 10.000 pessoas tomam o mesmo conselho, a mesma escolha, decisão com base nos raciocínios naturais, você vai tomar uma decisão, uma escolha com base na verdade. Quem vence? É o Salmo 91, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Do nada? Não, porque a gente tem andado numa mentalidade, debaixo de um conselho. Isso é a nossa alegria. Você entende que você não tem que correr atrás, por isso que é o descanso da fé. O descanso da fé é tão fantástico que Deus ele está em você, você misturado com Ele, e a gente flui com Ele, é carregado. Lembra aqueles parques com aquelas águas assim que você monta numa boia e entra numa vala daquela que... Vala não, como é o nome daquele negócio? Nossa, que desce, irmão, tobogã daquele. Meu irmão, o que você faz? Você está na boia, você só faz assim e deixa o negócio descer, meu. Vai fazer o quê? Entende? Nós temos que aprender a andar assim com Deus. A sua palavra ser esse norte nosso, como eu estou falando de manhã. E você só vai colhendo dos resultados do teu posicionamento. Quem está pegando? Vamos lá. Uma outra coisa que eu tinha falado. Porque dar crédito à verdade precisa ser a nossa prioridade, porque se desejamos qualquer coisa de Deus, é uma relação de fé. Tudo é possível ao que crê, não é minha declaração na palavra.
porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Estou declarando que eu estou alegrinho. Não, é a palavra. Bem-aventurada, estou falando de Lucas capítulo 1, verso 45. E li o 37, falei o 37. 45, bem-aventurada é que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. De manhã eu estava aqui falando para as pessoas a importância de nós termos certeza, e fé é certeza. A tua fé não está depositada no quem sabe, talvez, hoje vai ser aquele dia, pode ser que sim, pode ser que não, eu vou passar bem baixinho pela porta, para ver se Deus me olha e tal. Não, é a certeza, que Deus empenhou promessas, Ele fez uma obra que é a maior certeza. Quantos creem na obra da cruz? Sabia? Isso é imutável, já foi feito há mais de 2000 anos. O que vai mudar dessa obra? Nada. Está expirando? As promessas estão expirando. Não, elas estão aí para aqueles que depositam crença. Está pegando isso? Você vê que é uma questão de coração? É interessante, né? Nessa passagem que eu acabei de te falar, tem um detalhe muito interessante. Antes do anjo aparecer para Maria, em Lucas capítulo 1, e declarar que ela tinha sido escolhida e ela seria aquela pela qual o Salvador viria, imagine um anjo chegar e conversar com ela: olha só, você vai ficar grávida, o Salvador vai nascer de você. E ela mesmo chegou: mas como é que eu vou contar isso, que eu não tenho relação com homem nenhum e tal? Claro, o neurônio deu um nó. Mas é interessante que um pouquinho antes, é descrito que um anjo também aparece para Zacarias, que era esposo de Isabel, que era prima dela, para nascer João Batista, que seria aquele que iria na frente, anunciando o caminho do Senhor. Alguém conhece a Bíblia aí? Está lendo? Eu só estou contando essa história. Muito obrigado. Só eu não sei, mas tudo bem, estou anunciando isso. E aí diz lá que o anjo fala isso, que a Isabel ia ter um filho, só que Zacarias, meu irmão, ele não acreditou. Tanto é verdade que quando ele falou: porque você não creu, tu vai ficar mudo, rapaz. E tu vai ter que andar com a tabuleta aí escrevendo as coisas, que vai ficar mudo. Engraçado, né? É uma coisa sobrenatural, da qual foi anunciado como uma promessa. Um com o coração segurou, não creu, e a outra diz lá: bem-aventurada é a que creu, porque serão cumpridas as palavras. Você vê promessas, beleza? Mais do que certas, absolutas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas aí precisa de um coração que dê crédito. Daí Jesus censura os discípulos para dizer para eles assim: cara, vocês têm que crer. Se Deus disse algo, é para ser crido. Pastor, mas minha mente está dando nó no neurônio. Deixa dar nó no neurônio. Você entende que a tua fé, ela não está depositada na tua mente? E nem eu e você fomos chamados para ter essa concordância. Não, tem que dar 2 mais 2, tem que dar 4. Meu Deus do céu, meu neurônio está queimando. Não, mas tem que fazer sentido. Que sentido? Eu estou preocupado em fazer sentido? Não faz sentido nós estarmos aqui nessa noite louvando a Deus. O pessoal já chama a gente de maluco mesmo. Nada faz sentido você parar para ouvir alguém falar desse livro, da qual muitos aí não dão o menor crédito. Porque a palavra de Deus, Bíblia, é claro que não. Então como é que é o poder desse livro, que é a operação da palavra, ela flui na vida daquele que acredita? Você é um bem-aventurado porque creu. Jesus falou isso para Tomé: cara, porque você está tocando em mim, você acreditou, é? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. É o meu caso. Você crê que Deus está preparando para a gente uma opção de casas maravilhosas para nós morarmos juntos? Olha aí, meu rancho está preparado, meu irmão. Olha os malucos aí, ó. Quem é que vai morar no céu? Que papo é esse? Maior verdade. Feche os olhinhos. Bem que eu podia ter ouvido o pastor Hélio, rapaz. Ele falou. É a loucura da pregação da obra da cruz, da qual você abraçou. Tua vida só dá certo, diga aleluia. Vamos lá. Não existe nada
que venha de Deus pelo homem, ou para o homem, se não for por fé. Você nasceu nova criatura, e tudo aquilo que você recebe de Deus tem esse passo chamado fé. É super interessante porque Deus ele fez uma obra da qual Ele não pediu nada para mim nem para você, Ele me amou primeiro. E Ele fez e só me deu esse posicionamento. Ali eu fiz uma obra, você recebe. E cara, a mão que recebe, escreve isso aí, a mão que recebe chama-se fé. Em Efésios capítulo 2, no verso 8, está escrito lá que pela graça, favor imerecido, eu costumo definir para mim, graça, favor imerecido como o verdadeiro amor de Deus, é isso aí. Graça nada mais é do que o grande amor de Deus. Pela graça, pelo grande amor de Deus, eu e você fomos salvos, porque Ele pagou esse preço. Mas diz lá, mediante, já não é a parte dele, porque aquilo que eu não podia fazer, Ele fez, mas aquilo que eu posso fazer, a minha parte é essa, é receber, mediante a fé. Posso ler uma passagem para você que essa semana foi show de bola, de alegria no meu coração? Então vamos lá, Atos capítulo 26, aleluia. Vou emendar com outro culto hoje. Então olha só, Atos capítulo 26, eu estava dando uma lida também em Atos 9, porque o apóstolo Paulo tinha sido preso, e ele estava agora diante do rei Agripa. Na verdade ele pediu a César, ele apelou para ir para César, porque estava na vontade de Deus que ele fosse para Roma. Só que no meio desse caminho, escuta essa, o apóstolo Paulo conta da experiência dele ter tido um encontro com o Senhor Jesus, e para quem conhece um pouco a Bíblia, conhece isso aí. Para quem não conhece, em Atos capítulo 9, ele recebe um encontro com Jesus, ele tem a presença, uma luz brilha ao seu redor e fala com ele, Saulo, Saulo, que o nome dele era Saulo, por que me persegues? Ele falou, quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Só que aqui ele dá uma amplificada naquilo que não é relatado no Atos capítulo 9. Eu gostei disso aqui, porque nessa conversa ali, sei lá quanto tempo, nessa experiência tão tremenda que Saulo, depois se tornou o apóstolo Paulo, teve com o Senhor Jesus, gente, é descrito algo tremendo. Vá comigo então, no verso 15 ele continua explicando o rei Agripa e fala lá, quem és tu, Senhor? Ele está explicando, está falando da experiência dele. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora o que você vai ler agora não está em Atos 9, mas agora é o quente. Jesus chega para ele e fala, mas te levanta, Paulo, firma-te sobre os teus pés. Legal, né, esse posicionamento, né? Ele quer que eu e você andemos firmes com Ele, olha aí. Sejamos pessoas firmes. Aí, depois diz assim, porque por isso te apareci. Tinha um motivo. Para... Qual o motivo? Te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, Paulo. Olha só, livrando-te do povo e dos gentios, que eu vou te enviar é para os gentios. Verso número 18. Com que finalidade então? Para ele pregar, anunciar e proclamar o evangelho. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem.
você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse, e eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano, do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. No nosso site estão disponíveis os outros capítulos dessa série e você ainda pode adquirir as mensagens completas em CD e DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site exerçaçoafé.com.br.